Olá, estamos de volta com o programa Partes Grandes Reportagens. Hoje destacamos essa matéria aqui. Questão de gênero, questão de gente. Comigo, o jornalista que assina o texto, Fausto Salvadori. Fausto, você também fez uma visita ao Centro Integrado de Formação de Jovens e Adultos do Cambuci para ver a aplicação na prática e a opinião deles sobre este centro. O que você encontrou lá? Esse CIEJA, que é um centro que faz educação de jovens e adultos, ele é um dos que participam do programa Transcidadania, um programa criado pela Prefeitura de São Paulo para tratar com as travestis em situação de vulnerabilidade. São os travestis mais pobres, geralmente sem perspectiva de vida, que não tinham estudo, que se dedicavam basicamente à prostituição como única possibilidade que elas tinham de arrumar algum dinheiro. E existe até um projeto aqui na Câmara Municipal tramitando, para transformar em lei, porque por enquanto foi apenas por decreto. É um programa do governo Haddad, Nada garante que esse programa, ganhando outro prefeito, seja mantido. O projeto de lei do vereador Toninho Vespoli é para que se transforme em programa permanente da prefeitura e seja mantido. O programa funciona através de bolsas de estudo que são dadas para essas travestis para que elas voltem a estudar. Porque se percebeu que tem sempre uma história que se repete. A travesti sofre bullying na escola, não suporta mais ir para a escola, deixa de ir, não conclui os estudos e com baixa escolaridade. Não consegue emprego, Não consegue emprego, A condição de travesti... Já é uma dificuldade. Já é difícil conseguir emprego sendo transgênero. Com baixa escolaridade ainda, mais difícil ainda. Então, o único caminho que elas acabavam encontrando era a da prostituição. Então, e se percebia, e não porque elas gostavam, porque elas queriam. Não tinha opção. Porque seria um direito, mas porque é só o que elas podem fazer, que elas não têm outra opção, já que a escola não as aceitava e o mercado de trabalho também não as aceita. O programa foi criado com essa intenção, ele dá uma bolsa de estudos para as travestis, para que elas voltem para a escola e possam concluir os estudos e ter mais chance de conseguir um emprego no que elas quiserem trabalhar. A gente falou do projeto do vereador Toninho Vespoli. Existem outros projetos de lei aqui, que viraram leis, que ao longo do ano foi se aprovando na Câmara para ajudar no combate a esse preconceito, porque o que a gente tem visto, o que a gente está vendo aqui no programa é que o preconceito existe sim, eles param de estudar, eles não têm opção de trabalho e acho que só com uma lei mesmo para a gente tentar combater isso. Teve, por exemplo, uma lei aprovada pelo vereador Carlos Neder que obrigava as unidades de saúde municipais a chamarem as travestis pelo nome social, que é o nome com o qual elas se identificam, que não é o mesmo nome do registro. Muita gente pode parecer uma bobagem, mas não, é muito duro. Se a pessoa se vê como mulher e é chamada pelo nome de homem, é um golpe na cara que elas estão recebendo. Tanto que uma das que eu entrevistei falou o seguinte: eu ficava doente, mas eu não ia na AMA, ficar perto de casa, do lado de casa, porque eu sabia que lá eles me chamavam pelo nome de registro, e aquilo doía tanto em mim, que eu preferia ficar em casa doente, sofrendo, do que ir na AMA ser chamada de homem. E fora, as pessoas que estão no local também já olham com uma certa diferença, Estão vendo uma mulher, é chamada pelo nome de um homem, todo mundo já olha com um certo olhar de preconceito na hora. Por isso que a criação dessa lei, obrigando os funcionários públicos a usarem o nome social, é importante para evitar todo esse constrangimento que a pessoa passa ao ser chamada por um nome que não é o nome com o qual ela se identifica. Fausto, vamos acompanhar um pouquinho desta visita ao CIEJA. No meu caso, eu comecei desde nova, Tanto que eu não precisei chegar na minha mãe e assumir nada, porque desde criança minha mãe já via isso, Eu moro até hoje com meus pais, com minha família, moro com minha família. Não tive grandes problemas assim em relação à minha família, Que sempre minha mãe me aceitou muito bem, meus irmãos a mesma coisa, pelo respeito à minha mãe, Só tive problemas mesmo perante a sociedade, nas escolas e em trabalho também. Aos 10 anos de idade, eu tive que sair da escola, porque eu sofria preconceito, eu sofria espancamento, não era bullying, era espancamento. Eu tinha que meus irmãos me buscar na porta da escola, ao ponto de eu desistir. Sem estudar, sem chances de emprego, me vi obrigada a me prostituir. Não que eu gostasse dessa profissão, mas foi o que a sociedade me empurrou. A mim está sendo maravilhoso aqui, eu gosto dos alunos, gosto de tudo aqui.
Nós nos preparamos para recebê-las, né, para deixá-las à vontade. Né? Eu digo elas porque a maioria são travestis e transexuais. Né? Homem trans, nós temos 4, apenas 4. E, então nós preparamos para deixá-las à vontade, para acolhê-las como merecem, como acolhemos todos os alunos. Um dos pontos importantes do programa é esse, que independente da bolsa, de receber essa bolsa, elas vieram para a escola, estão gostando, estão acompanhando, estão aproveitando e nós vemos que muitas podem ir muito longe, ir para a faculdade, ser professora, como fala a Aline, ou psicóloga, como fala a Valeria, né? Então a torcida é grande aí para que elas consigam realizar os seus sonhos, né? A gente acabou de ouvir, né, a coordenadora, até para ela foi um desafio, né, trabalhar com um público novo, vamos dizer assim. Esses centros especificamente já tinham um público diferenciado, eles também trabalham com gente egressos da Fundação Casa, né, então, mas tem todo um cuidado que se tem que ter, chamar pelo nome social é um deles, por exemplo. Mas o que ela fala é que, no fundo, o grande cuidado é você lembrar o seguinte, é todo mundo gente igual a gente, tratar como gente, é o grande cuidado que se tem que ter. E é o que falta, né? Tratar como gente. Eu já diz a sua matéria, né? Questão de gênero, questão de gente. Todo mundo é igual, todo mundo é gente, todo mundo é humano, todo mundo tem que ser tratado da mesma maneira. O que ela fala, né? Ela fala, em casa nunca tive problemas, problema com a sociedade, né? O que me cercava gerava problema, né? E elas falavam que para elas ir para a escola era difícil até pela sensação de andar à luz do dia. Elas ficaram tão acostumadas a ficarem confinadas à noite, que até quando elas saíam de casa e iam no caminho da escola durante o dia, elas sentiam estranhas. Nossa, é tão estranho andar de dia. E é um preconceito que a gente tem também. Eu lembro quando eu fui fazer a pauta, alguém perguntou, você vai entrevistar travesti, mas vai ser de dia? Eu falei, de dia. Travesti de dia? Existe travesti de dia. Sim, né? Eles têm vida normal, né? Exatamente. O que a gente pôde ver é que a gente viu alguns casos de transexuais, travestis, que os pais aceitaram, né? Mas isso não é muito comum. A gente teve casos de aceitação, mas eles também sofrem preconceito dentro de casa, muitas vezes. A Maju mesmo, do Mães pela Diversidade, ela falou que um dos motivos pelo qual chama mães é porque é muito difícil convencer pais a participarem. Embora tenham, sim, pais que participem do movimento, é muito menos comum. E tem mães que participam sem que os seus maridos fiquem sabendo. Porque tem mãe que fala, olha, eu apareço, eu milito, mas eu não posso dar entrevista, porque se o meu marido souber que eu faço parte de um grupo que milita pelos direitos dos gays, ele vai ficar muito ofendido, porque ele até hoje não aceita o meu filho. Nossa, é complicado, né? A aceitação é muito mais comum entre as mães do que entre os pais. Entre os pais, né? O caso que a gente viu no começo é uma exceção, que tanto o pai quanto a mãe aceitavam a Laura. Mas é a mãe que fala mais, né? O pai é mais... O pai está muito arrasado. Né? Mexeu muito. Mas ele era um pai muito, muito devotado a ela. Isso todo mundo deixa bem claro nos depoimentos. Que ele está muito arrasado pela morte dela ainda e pela impunidade dos assassinos. Fausto, a gente vai continuar falando do assunto no próximo bloco. A gente vai para um rápido intervalo e já volta.